e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, a paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Deus seja louvado por essa oportunidade de mais uma vez poder anunciar o seu evangelho, poder falar do seu amor. Amém? Você que pode, se localize comigo. O livro é Dr. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 24, o versículo de número 1 em diante. Lucas, capítulo 24, versículo de número 1 em diante. Deus abençoe a vida de todos os meus amigos que aqui estão. Vou ficar falando, eu não prego, mas eles sabem que eu os amo. Lucas, o capítulo é de número 24, o versículo é de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disse: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui. Não, só uma pessoa deu glória. Eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui já era o suficiente, a mensagem acabava. Volta, por favor, volta, por favor. Próximo. Não está aqui, mas ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitasse. Você pode se assentar. Coloque sua Bíblia aí. Olhe para esse irmão que está do teu lado, muito rápido. Diga para ele: a tumba vazia revela que Jesus nos libertou. Me dê um pouco da sua atenção. Essa mensagem, ela tem ardido no meu coração no dia de hoje. Eu confesso aos irmãos que falar de Jesus é um pouco complexo. O que é isso, pregador? Falar de Jesus, ele mexe um pouco com o meu emocional. Eu, pela misericórdia de Deus, prego muito por aí. E a gente fala de Jesus. Mas falar da cruz é falar de um amor que é inexplicável. E hoje à tarde eu estava lendo a cerca. Vinha com a mensagem na mente. Quando eu cheguei ali, Deus falou comigo: Paulo, prega o que eu estou mandando você pregar. E a gente vai obedecer a voz de Deus. Me dê um pouco da sua atenção, vamos caminhar um pouco na Bíblia. Chega onde ele gritou no meu coração ali, e eu devolvo o microfone para quem de fato é de Deus. Somos sabedores que no livro do Gênesis, mas precisamente no capítulo, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva, eles vão cair. Capítulo de número 3 de Gênesis revela para nós a queda do homem. Revela para nós o momento em que a criação de Deus é vencida pelo inimigo. Eu imagino, isso aqui é um pensamento meu, não é? Eu imagino que quando a serpente, ela engana Eva, Eva come do fruto e dá o fruto para Adão. Eu imagino que dentro desse pensamento,
serpente que representa, simboliza o diabo na Bíblia. Eu imagino que foi dado um grito de vitória dentro do inferno. Pensamento meu, uma ilustração criada minha. Eu imagino que no momento em que Eva come, ela desobedece a Deus, e que dá para Adão se alimentar daquele mesmo. Eu imagino o inferno dizendo: vencemos a criação, vencemos a humanidade, vencemos o que Deus tinha como perfeito. Só que eu já ouvi alguns pregadores também pregar e dizer que Deus tinha um plano B, que seria o Cristo. Eu não estou aqui para corrigir pregação de ninguém, mas eu tenho um pensamento de Deus nunca teve um plano B. Que é isso, pregador? Deus sempre teve um plano A, porque Ele sabia que o homem cairia. Pregamos 3 atributos acerca de Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe que Adão iria cair. Ele sabe que Eva iria cair. E sabendo disso aqui, Ele já tinha um plano na sua mente. E qual é o plano? Aquilo que vai se tornar, ou melhor, aquilo que ficará conhecido como a maior queda da humanidade. Também eu terei um plano para a redenção da humanidade. A história diz que quando eles comem, a serpente oferece, eles comem. O texto diz que logo os seus olhos abriram. E que olhos é esse, pregador? Eles não enxergavam. Os olhos que eles vão abrir é um olho espiritual. Ou seja, o homem e a mulher, ambos não viam sua nudez. Andavam no Éden, sem roupa, sem nada que cobrisse. Mas a maldade não havia na terra. E não havendo maldade, eles não se viam daquela forma. Só que quando eles comem, é o texto quem diz que logo os seus olhos são desvendados. E logo, eles vão passar a ver a sua nudez. Vendo isso, é o texto quem vai dizer, ainda em Gênesis, que eles vão correr e se esconder. Vão pegar folhas de figo, cobrir o seu corpo e vão se esconder. Só que eu acho lindo, e olhe para cá, eu acho lindo que mesmo eles se escondendo e mesmo eles pecando, a história vai dizer, e não é eu que digo, a história diz que como era rotineiro na vida de Adão e na vida de Eva, o Senhor vai descer. Quando o Senhor desce dentro do Éden, o Senhor desce com a seguinte mensagem, Josué. E qual é a mensagem, pregador? A mensagem que Deus vai descer no Éden é procurando Adão, procurando Eva. Perceba comigo que a criação, ela está condenada sobre um jugo, sobre um juízo. Ela está condenada sobre um erro. Só que o texto bíblico vai dizer que mesmo a criação condenada, que mesmo a criação errando, Deus desce no lugar de encontro. Então perceba comigo que não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Não é Deus que se esconde no dia do nosso pecado, é nós que nos escondemos no dia em que pecamos. Todos nós temos uma mania. E qual é a mania, pregador? No dia do erro, nós corremos da presença de Deus, quando na verdade, o que deveríamos de fato fazer, era ir ao encontro de Deus, se prostrar diante dEle, pedir perdão a Ele, e voltar à intimidade que tínhamos com Ele. Mas como somos igual a Adão e igual a Eva, quando erramos, nós corremos e nos afastamos, nós saímos da sua presença. E isso aqui, grave isso, é tudo que o inferno quer. O que o inferno mais quer é que o homem erre e se afaste de Deus. Mas o que Deus mais quer é que o homem, quando ele errar, se aproxime de Deus mais um pouco. Eu vou melhorar isso aqui para alguém entender. O que Deus está dizendo para alguém é: no dia da sua queda, não se afaste de mim. No dia da sua queda, lembre que eu sou a sua redenção. Pregador, tu está dizendo que eu posso
posso pecar. O que eu estou dizendo é o que o pecado é como um acidente. Como assim, pregador? Tem muita gente aqui que dirige, e eu acredito que nenhum motorista pega o seu carro na garagem, entra no seu carro, liga o seu carro e vai para a rua com a intenção de bater. Ninguém entra no veículo, presbítero, dizendo: hoje eu vou cometer um acidente, hoje eu vou bater com o meu carro. Só que preste atenção, isso aqui pode virar uma consequência, porque todo mundo que assume o volante está correndo risco. Que risco, Valber? De bater o seu carro. O pecado, ele pode acontecer, porque ele pode ser um acidente na nossa vida. O que não pode é o pecado virar algo rotineiro na minha história. E eu preciso dizer isso aqui para que não fique algo distorcido. Como assim, pregador? Uma coisa é um acidente, Josué. Outra coisa é quem vive na safadeza. Uma coisa é um erro, outra coisa é quem vive errando. E tem grande diferença nisso aqui. Só que Deus, mesmo vendo que Adão erra, ele desce no lugar de encontro. Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo: eu vou descer no dia do culto, como era rotineiro, para que o meu culto aconteça com Adão. Só que Adão está dizendo: eu não posso viver no mesmo ambiente de um Deus todo-poderoso estando em pecado. Então eu me escondo. E o inferno está dizendo: e agora? O que será do homem? O que será da criação? O que será daquilo que Deus fez? Só que se vale teu glória, eu acho lindo, porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 2 em diante, tem umas das mensagens que mais me faz chorar e eu mais acho lindo na Bíblia. E qual é, pregador? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Para o que o desejamos, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado no sofrimento, e como um de que os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si, calma aí, ou seja, pregador, o erro não é dele, o pecado não é dele, as dores não é dele, o sofrimento não era para ele. Eu imagino ele lá no trono, no alto e sublime trono, assentado à direita do Pai, olhando e vendo a criação sendo condenada e julgando. Eu imagino, isso aqui me arrepia todo, pastor. Eu imagino ele olhando para Deus e dizendo: já que a criação está condenada, eu vou me levantar do meu trono, eu vou descer. Alguém ficou de pé? 4 pessoas de pé. Já que a criação está condenada, eu vou assumir uma culpa que não é minha, eu vou assumir uma dor que não é minha, eu vou assumir um problema que não é meu. Meu Deus do céu. E Isaías continua dizendo: ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí Isaías continua: se isso aqui não mexer contigo, nada mais da Bíblia mexe. O que, pregador? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O pecado era meu, a transgressão era minha, e moído por causa das nossas iniquidades. Meu Deus do céu. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o 7 é para de fato explodir o que está escrito, pregador. Lá vai, ele foi oprimido, afligido
ungido não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosquiadores, mas ele não abriu a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca. Segura a mão desse crente que está do teu lado. Segura a mão dele com todo respeito. Me ajuda a pregar. Olha para ele, olha para ele e fala: se você entendesse a cruz, você explodia de glória. Porque, pregador, é por causa dele que eu posso estar aqui hoje. É por causa dele que você está aqui. Gustavo, isso aqui que eu li, Isaías está profetizando que ainda iria acontecer. Quando chegamos no Novo Testamento, a história vai dizer que havia uma virgem por nome de Maria. A virgem por nome de Maria, ela vai ser agraciada. Um anjo aparece para ela. O anjo mensageiro traz uma mensagem. E qual é a mensagem, pregador? A mensagem é: mulher, bem-aventurado, bem-aventurada é tu entre as mulheres, porque tu darás à luz a um menino, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Só que Maria vai temer e ter medo, porque Maria vai dizer: como isso acontecerá se eu sou virgem e não sou casada, e não conheci varão algum? Ou seja, o que ela está dizendo é: eu nunca me relacionei com meu noivo José, não tem como eu ter o filho. Só que o anjo vai dizer para ela: mulher, o que vai acontecer contigo é algo sobrenatural, porque tu serás concebida pelo Espírito Santo. A história diz que Jesus vai ter o tempo do crescimento na barriga. O tempo passa, ele nasce. Quando ele nasce, a Bíblia não relata os passos de Jesus depois do seu nascimento, já um pouco maior. Quando a Bíblia vai falar de Jesus novamente, Jesus já está aproximadamente entre 12 anos de idade. Ele é esquecido pelos seus pais. Seus pais voltam para lhe buscar. Depois, ele some novamente. Quando ele aparece e a história diz que todos os judeus estão esperando um Salvador. O tempo em que a história de Jesus é contada, o povo está oprimido, escravizado, está passando por um período de sofrimento. E qual é a ideia deles? Virar um novo rei. E esse rei vai nos livrar da opressão dos romanos. Nos livrando da opressão dos romanos, nós seremos livres. Só que a promessa de Deus nunca foi que ele enviaria um rei para livrar eles do Império Romano. E qual era a promessa deles? A promessa dele é que ele enviaria um rei para os livrarem do jugo do pecado, de Gênesis capítulo 3. Ou seja, eles esperam um rei, mas o que Deus está mandando é um cordeiro. E por que, pregador? Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. E por que, pregador, que ele está vindo como cordeiro? Na Bíblia, no Velho Testamento, no livro do Êxodo, ainda a última praga acontece. E qual é a última praga, Valber? A última praga: Deus vai matar todos os primogênitos do Egito. Antes disso, presbítero, ele dá uma ordem. E qual é a ordem? Ele manda: pega um cordeiro, mata o cordeiro,
pega o sangue do cordeiro, passa na porta, nos umbrais da casa. Isso é como um sinal que vai diferenciar quem é hebreu de quem é egito. E nesse dia ficará conhecida como a Páscoa. A Páscoa tem o mesmo significado de passagem. Ou seja, é Deus dizendo: ao velho Egito vai passar para um novo tempo, que é a Canaã prometida. Então perceba isso aqui, que Deus está dizendo: o velho fica, o novo chega. Só que essa tradição é judaica. Como assim, pregador? Não é nossa, cristãos. Os judeus, até o dia de hoje, comemoram a Páscoa como o dia da libertação, como o dia em que Deus libertou o seu povo do Egito. Então, para nós cristãos, temos a evidência de um Cristo, ou melhor, temos a evidência de um cordeiro. Ele teve que descer da glória, se expelir do seu trono, ser levado, julgado pelo Sinédrio, sendo jogado pelo Sinédrio, ele vai ser condenado, levado. A pergunta que fica é: quem soltaremos? Barrabás ou o Cristo, o Salvador, o Rei dos judeus? A multidão toda reunida grita: solta Barrabás, mata o Cristo. Só que todo mundo está achando que matando o Cristo vai matar e vai destruir com a história do cristianismo em diante. Só que eles não sabem, meu pastor, é que matando o Cristo, eles matariam o Egito e prepararia o caminho para a Nova Jerusalém, que é a Canaã que me espera. Eu vou melhorar isso aqui, porque eu sei que é um pouco difícil de entender. Ou seja, eles estão achando: vamos matar o Cristo e acabou. Aí a história vai dizer que eles pegam Jesus, Josué, botam ele numa cruz, ele carrega a sua cruz e está indo Jesus ao Gólgota com a cruz, sendo chicoteado, humilhado, sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Os soldados romanos dizendo: acabou para ele. Eu quero ver ele se livrar. Diego, a história diz que os romanos gritavam: olha, tu não é o Cristo, salva-se a ti mesmo. O que eles não entendiam é que a cruz não salvava Jesus, a cruz me salvava, te salvava, nos salvava, nos libertava. A cruz nunca foi para salvar Jesus. E grave isso. E a cruz não provava que ele era o Cristo. Pregador, não. Porque ele morrendo ou não morrendo, ele era o Cristo. Só que para a humanidade ser livre da sua condenação, ele tinha que ir na cruz. Por que, pregador? Eu já estou chegando na mensagem, estou só introduzindo para pregar. Por que, pregador? Porque ele está indo para a cruz. Quando ele é levantado no madeiro, o maldito está no madeiro, pregado, pronto para a morte, perto da morte. Quando ele está para morrer, é o texto que diz: Jesus não é morto pela morte. Pregador, que heresia! Me prova, te provo. Quer ver? Então por que Jesus não é morto pela morte? Jesus nunca morreu. Que isso, Valbo? Não, me explica isso. O da esquerda morre, o da direita, pastor, a morte olha, vem, é meu. E o do meio é o meu Cristo. A morte não diz, vem. É ele quem diz, pera lá. Morte, você não me mata. Mas Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perceba que não é a morte que está matando ele, é ele que está se entregando. E por que ele se entrega, pregador? Presbítero Wesley, ele só se entrega porque, perceba comigo, na tradição judaica, para pregar Jesus à morte, tem que entender isso aqui. Na tradição judaica, quando alguém era escravo, para você libertar um escravo, você comprava o escravo. Comprando esse escravo, era assinada uma carta de alforria. Assinando essa carta de alforria, o escravo não era mais escravo do seu dono, ele era livre. Por isso que muita gente não se atenta, mas quando Jesus grita em alto e bom som, tetelestai, está consumado. O que Jesus está, meu Deus, eu estou toda arrepiada. O que Jesus está dizendo para o inferno é: eles eram escravos. Não, só uma pessoa ficou de pé. O que Jesus está dizendo para o inferno é: eles eram escravos. Eles eram condenados. Eles estavam, Josué, julgados. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: traz a carta de alforria, traz a caneta, traz a tinta, aonde eu assino é aqui. Aí ele grita: está consumado. É ele dizendo: eles não é mais do Egito, ele é meu, estão livres. Oh, meu Deus do céu, se a cruz não te faz chorar, você está morto por dentro. Mas eu vou te dar uma oportunidade de que, pregador? De adorar por 10 segundos aquele que morreu no teu lugar, aquele que te libertou do jugo da prostituição, aquele que te libertou do jugo do diabo, aquele. 9 segundos tu consegue adorar a ele. Se não fosse a morte dele, tu estava na porta de um bar agora, bebendo até altas horas. Se não fosse a morte dele, nós estaríamos em qualquer outro lugar. Mas por causa da cruz, olha nós aqui adorando. Adora ele, adora ele, adora ele. A cruz te libertou, a cruz me salvou. Meu Deus, é mais fácil. Eu sinto a glória dele aqui. 5 segundos, Adefato. 5 segundos. Oh, meu Deus do céu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando eu reconheço a grandeza do meu Deus, eu adoro a ele. Está consumado. Está feito. Problema resolvido. Cheguei na mensagem, prego e encerro. Introduzi isso tudo para pregar 2 minutos e acabei. Jesus é morto. Jesus morre. Quinta para sexta-feira. Sexta-feira, ele está na cruz. Na sexta, ele é tirado da cruz. No sábado, silêncio. A nação, a terra está quieta. O trono da terra aos olhos humanos perdeu o seu rei. O rei dos judeus morreu. Acabou. E agora, de quem esperaremos algo? Se quem poderia nos salvar morreu. Sábado, silêncio total. Como é da tradição judaica, 3 mulheres, Josué, vai se levantar
pegar especiarias e o intuito, ungir, lavar e limpar o corpo do mestre morto. O pensamento de uma delas, Maria Madalena, é: como nós iremos remover a pedra? A pedra é pesada, vai ser muito difícil, não vai dar para nós chegarmos até ele. O texto diz que elas correm até o sepulcro. Quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra que impediria elas de ter um encontro com o corpo do mestre está removida. Josué, com a pedra removida, o primeiro pensamento dessas mulheres é: alguém roubou o corpo do mestre. Quem foi que roubou o corpo do mestre? Aí o texto bíblico diz que um anjo vai falar. E qual é a mensagem do anjo? A mensagem do anjo é: mulheres. Pensamento do pregador: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos atrás do corpo do mestre. Que corpo? Mais Joré fácil. Ei, Joré mais. Mas que corpo! Eu sinto a glória dele aqui. O corpo do que foi levado para a cruz na sexta. Mas Joré fácil. E todos nós vimos o que aconteceu com ele. E o que aconteceu? Ele morreu. Ele foi crucificado. Foi tirado do madeiro. Foi colocado num túmulo, enfaixado. E nós viemos aqui preparar o corpo. Aí a pergunta do anjo é que mexe comigo. Por que, Valber? A pergunta é: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele pastor que está entre os vivos? O que os anjos estão dizendo para essas mulheres é: ele morreu. O silêncio tomou conta da terra. Mas no domingo, vou de novo melhorar isso aqui. Na sexta ele morre. No sábado o luto toma conta da terra. Mas no terceiro dia, eu vou fazer você melhorar o teu glória. Buda morreu, mas está morto até hoje. Maomé morreu, mas está morto até hoje. Os maiores religiosos da história morreram, mas está morto até hoje. Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Adore, adore. Temor não há. Oh meu
meu Deus do céu. Mas eu bem sei, eu sei da minha vida está nas mãos de Deus, vive está. Se você estivesse entendendo a mensagem da cruz, tu estava dando melhor glória. Porque Ele vive, que eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive, que você pode crer no amanhã. É porque Ele vive, que estamos aqui reunidos, adorando o seu nome. É porque Ele vive, que não somos mais condenados. É porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. O meu Redentor vive. O teu Redentor, Ele está vivo. Você não adora um Deus morto. Você adora um Deus que é vivo e reina para todos sempre. Se coloque sobre seus pés, por favor. Sai. Eu sinto o homem da mão furada no meio dessa igreja. Eu sinto ele passeando no meio da ADEFAC aqui agora. A maior confirmação da sua morte e da sua ressurreição é que nós estamos aqui hoje. Nós não éramos merecedores. Se não fosse a sua graça, se não fosse a graça redentora de um Cristo ressurreto, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria de nós, mas a sua graça nos alcançou quando nós não merecíamos. Até porque, Josué, graça não é merecimento, graça Ele nos deu a dádiva da vida. Isso aqui é para explodir a ADEFAC. Eu sei que talvez no dia de hoje você queria ouvir que Deus ia te dar casa, você queria ouvir que Deus ia te dar carro, você queria ouvir acerca de chocolate, de qualquer outra coisa, mas para te alegrar, a maior promessa dele é o que qual é, pregador? Quando Maria Madalena e as mulheres entraram no túmulo, que elas encontraram, elas viram um lenço e o lenço estava dobrado. E o que isso tem a ver, pregador? Na tradição judaica vai dizer que toda vez que o rei se assentava à mesa e comia, se ele levantasse da mesa e deixasse o lenço todo bagunçado, ele estava dizendo: eu acabei, eu não volto mais, acabou minha participação. Agora, se o lenço estivesse dobrado, era ele dizendo: eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto. A maior promessa é: ele foi, mas ele vai voltar, vai voltar, vai voltar para buscar a sua noiva, a sua. Você pode dizer isso? Declare o nome dele e ele
diz temer por quê? Temer por quê? Se eu estou. Seu nome é. Diga Jeová. Haja o que houver. Diga eu não vivo no que vejo. Vanessa, eu encerro agora. Coloca para mim no telão, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Eu já vou encerrar. Isso. A maior promessa é essa aqui. Eu vou repetir isso aqui de novo para alguém entender. Ele nunca te prometeu casa. Ele nunca te prometeu carro. Ele nunca te prometeu riqueza. Ele nunca te prometeu nada material. Mas a maior promessa dele após a sua morte é que um dia ele virá sobre as nuvens. Sim. E todo olho o verá. Até os mesmos que os transpassaram. Não entendi, pregador. Até os mesmos que o feriram, que o mataram, que o levaram para a cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. O próximo, o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Deus do princípio. Sim. E eu sou o fim. Quem está dizendo isso, pregador? Diz o Senhor, que era, que é e que era. E o que, pregador? Que há de me dar casa? Não. Que há de me dar riqueza? Não. Mas o que há de vir, o todo poderoso, o leão da tribo de Judá. Então lá vai. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como cordeiro e veio para ser transpassado. Mas quando ele voltar, ele virá como leão da tribo de Judá. Eu vou melhorar isso aqui. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como advogado para comprar os meus pecados, para comprar os teus pecados, para entrar na nossa guerra. Quando ele vir a segunda vez, ele virá como juiz fiel, aquele que julgará todas as nações. Eu não sei você, mas todos aqui na frente, eu acredito que pensa como eu. Como assim, pregador? Eu me recuso chegar lá no grande dia e ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A frase que eu quero ouvir é: não é que eu ganhei muitas almas, não é que eu pregava muito, não é que eu era bom. A frase que eu quero ouvir é: vem, meu filho, entra, ceia comigo, eu vim te buscar. Deixa eu encerrar. A mensagem da cruz foi pregada. A mensagem da cruz foi pregada.
E a cruz te deu a permissão de estar aqui hoje num culto de domingo. Eu encerro perguntando para alguém aqui essa noite: você é grato à cruz? Você é grato ao túmulo vazio? E o que você tem feito em forma de gratidão? Eu encerro perguntando para essa igreja bonita hoje: tem alguém para entregar a sua vida como forma de gratidão? Pregador, eu ouvi essa mensagem e eu quero esse Jesus que morreu por mim. O que eu faço? Saia do seu lugar. A igreja ligada comigo, é hora de barreiras espirituais serem quebradas. Não desliga não, se liga, se conecta. É o momento mais espiritual do culto, é agora. Eu te pergunto de novo: a cruz foi pregada e a cruz fala de redenção. Tem uma alma vindo para Jesus aqui agora. Tem mais gente para sair do seu lugar. Vem aqui na frente e entregar a sua vida para Jesus. Oh, Jesus. Eu pergunto de novo, assim como essa jovem que entendeu que a cruz foi por ela, cadê a segunda vida? Que entende que a cruz é a confirmação daquilo que Deus fez pela sua vida. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Você que está do lado de alguém que não é cristão, dá um abraço nele. Dá um abraço nela. A igreja é ligada, não desliga não. Tem um ambiente de salvação aqui nesse lugar. Jesus não mandou eu pregar a cruz à toa. Jesus não mandou eu pregar a cruz à toa. Tem outra adolescente aqui para Jesus. Tem mais gente para vir aqui na frente. Se eu pudesse, eu pegava pela mão. Eu não posso. Pregador, o que a cruz quer dizer? A cruz quer dizer de renúncia. A cruz quer dizer de abrir mão daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Eu preciso de um homem ligado aqui comigo. Presbítero, dá um abraço naquele jovem lá de Flamengo lá, por favor. Aquele lá de Flamengo. Das histórias que eu... Só um abraço. Só um abraço. Ele sabe por quê. Só um abraço. A igreja é ligada comigo. Pensou ter vencido, Jesus tomou a chave. Só um abraço. Cativo. Ora por ele, presbítero. Amor perfeito. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Diferente das histórias de Terra é mais de é fácil. o mocinho da vida é Oh, Jesus. o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a vida. Tem uma guerra espiritual aqui acontecendo aqui. Não chegar ao fim. Tem uma batalha espiritual. Lutar do meu eu contra mim.
Josué, eu estou entre amigos, eu estou numa igreja de amigos. Tem uma falta de ligação sobre o que está acontecendo aqui agora. Só Deus sabe o perigo. Deus quer saquear o inferno e a igreja não está entendendo que hoje é noite de livramento, porque a cruz foi pregada. Hoje é noite de salvação, porque a cruz foi pregada. E eu me recuso a pregar a cruz e a cruz não libertar. Eu me recuso a pregar a cruz e a cruz não fazer alguma coisa diferente. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de livramento através da mensagem da cruz. Eu pergunto de novo e encerro. Tem mais alguém para Jesus aqui? Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu vou entregar o microfone. Eu vou orar por essas jovens, a pedido do Josué. Eu vou orar por essas jovens. A oportunidade está aberta. Você de Flamengo, o céu mandou te dizer que tu sabe o que ele tem contigo. Não te conheço, não sei de onde tu é, nem sei a vida que tu leva, mas ele tem algo especial com você. A cruz é a demonstração do amor de Deus por nós. E todo o tempo que eu pregava, Deus falava comigo: Valber, fala para ele que eu amo ele e eu tenho algo em especial na vida dele. Não sei porquê. Eu costumo dizer que tem cultos que é para todo mundo, mas tem cultos que é específico para algumas pessoas. Não sei se você está vindo aqui outras vezes, mas o céu mandou te dizer que ele te ama e que você está de pé. É a maior prova de amor dele. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo hoje. E o livramento que está sendo liberado sobre a sua vida é a prova de amor que ele te ama. Leva isso para a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aqui está essas duas jovens que entenderam a mensagem da cruz e entenderam que a cruz é o início da redenção dela. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, escreve o nome delas no livro da vida. E Pai, guarda essas jovens na tua presença. Fortaleça, dá graça, derrama a tua misericórdia, o teu amor. Sejam com elas, segura na mão delas. Eu sei que é difícil ser cristão na juventude, mas eu profetizo que o Senhor irá fortalecer elas dias após dias, e elas não irão retroceder, porque a cruz, ela nos impede de olhar para trás. E eu profetizo que o teu sangue as libertou na noite de hoje. Elas estão livres. A carta de alforria foi assinada. E eu creio que quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva, nós nos encontraremos no céu de glória, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Eu sou livre.